Irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês. Neste estudo aqui, nós vamos trazer acréscimos sobre o vídeo anterior que a gente falou sobre aqueles que estão comercializando a palavra de Deus. A gente citou canais que a gente acompanhava há bastante tempo e isso foi muito doloroso para nós ter que expor os irmãos dessa forma, porque eram canais e pessoas que a gente acompanhava há muitos anos. Desde que a gente começou a sair do sistema denominacional religioso, a gente começou a acompanhar esses canais. E a gente tem um pesar muito grande de ter feito e citado dois canais que a gente gosta muito. E a gente vai trazer acréscimos, porque tem alguns irmãos que não gostam que a gente cita nomes, que não gosta que a gente fala dessa forma, porque acha que a gente está julgando o outro. Mas a gente não está julgando o outro, a gente está denunciando. E no vídeo anterior, a gente não leu nenhum tipo de verso, a gente não leu nenhum tipo de texto, a gente não leu coisa alguma. A gente só denunciou e foi falando conforme a ocasião. Mas nesse eu vou ler para vocês. Eu trouxe alguns versos para a gente acompanhar, a gente lê junto, e eu vou fundamentar para vocês por que a gente deve denunciar, porque senão a gente vai estar deixando os nossos irmãos, deixando essas pessoas, que primeiramente, se elas escutarem e não forem rebeldes, serão nossos irmãos. Mas se elas começarem a não dar ouvidos e começar a ficar obstinado, com o coração endurecido, aí elas já vão partir para outro nível de dureza de coração. Podem chegar até futuramente a apostatar, porque o caminho que elas estão tomando é um caminho do mundo. Com certeza, é um caminho de amar o presente século, de amar as coisas seculares. Estão sendo seduzidas pelo espírito que atua nesse mundo. Então é nosso dever, sim, denunciar essas obras dessas pessoas e desses canais. Então eu vou ler para vocês 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 10. Eu vou ler e nós vamos fazer os comentários aqui para a gente entender o texto. Verso 10 diz assim: Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Paulo falando aqui que Demas tinha abandonado ele porque tinha amado o presente século. Presta atenção na palavra que ele usou. Tendo amado o presente século. O que é isso? Amado o presente século. Ou seja, ele deu mais importância às coisas seculares. Tendo amado o presente século é dar mais importância às coisas seculares. Presente século, as coisas do mundo, seculares. Aí ele vai falar, né, que abandonou ele e foi para Tessalônica. Então ele está falando que um deles, um cooperador dele, por ter amado as coisas seculares, abandonou ele. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso de 1 a 4. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Já vai guardando, anotando na mente as palavras bom soldado de Cristo Jesus. Para ele participar com Paulo das perseguições. Ó. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Aí ele vai falar: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Compreende? Nenhum soldado em serviço que foi alistado pelo Senhor Jesus, aquele que arregimentou, se envolve em negócios desta vida. Não ama o presente século. Não ama as coisas seculares. Pelo contrário, verso 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus.
porque o objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou. Agora, a primeira carta, 1 Timóteo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 a 11. Vai prestando atenção. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, que é a reverência, né, o temor. Se alguém ensina outra doutrina, que não vai concordar com o que ele vai falar, com o que ele falou, se não concordar com as sãs palavras, se essa doutrina não concordar com o ensino da piedade, que é o ensino da reverência, do temor, o que é? O verso 4. É infatuado. O que é infatuado? É soberbo, é arrogante, é presunçoso, é orgulhoso. Enfatuado é tudo isso. É todos esses adjetivos. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, tudo isso vem de homens que têm a mente pervertida, homens que têm a mente que estão sendo privados da verdade. O que acontece? Eles supõem que o temor, que a sã doutrina, as palavras da piedade, ou seja, o evangelho mesmo, é fonte de lucro. Está aqui com todas as letras, não tem como fugir disso. Essas pessoas estão com a mente pervertida, deturpada e privados da verdade, porque eles estão supondo que a piedade é fonte de lucro. Aí, a gente pode continuar, porque até o verso 11. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Esse contexto aqui ele é bem conhecido dos irmãos. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E qual é essa fonte de lucro? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. A palavra tentação é a tentação do inimigo. É o inimigo que vai provar. É o inimigo que vai tentar colocar a pessoa à prova. É o inimigo. O Senhor ele vai permitir. E em muitas concupiscências, que são desejos, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Há agora o conselho que ele dá para o homem de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Irmãos, eu lembro que eu fiz 2 estudos aqui sobre o dízimo no canal, e nesses 2 estudos eu mostrei para os irmãos como era a vida cristã naquela época, como que era o relacionamento de um irmão para com o próximo, e como que a igreja se sustentaria pelo fato dos apóstolos não recolherem dízimos. Como que a igreja poderia se sustentar, como que ela poderia ajudar e manter os que ministram a palavra, os episcopos, os diáconos, como que seria mantido toda essa organização da igreja. E eu mostrei que era através das ofertas voluntárias, que eram levantadas segundo o coração, através das ofertas dos irmãos. Então,
não sendo necessário o recolhimento de dízimos, pelo fato dos dízimos serem a realidade do próprio povo, que são primícias para o Senhor, entendeu? Os dízimos são a realidade da própria colheita, da verdadeira colheita, que é o povo, que recebeu as primícias do Espírito, que nasceu primeiro. Então, o povo é a própria realidade da lavoura do Senhor, que ele pedia nos tempos determinados das festas solenes. Então, eu mostrei que a igreja se sustentaria através das ofertas, através do coração que levantaria ofertas voluntárias. Eu vou deixar para vocês como texto para vocês lerem em casa. Vocês podem ler Atos capítulo 2, do 42 ao 47, e lá vocês vão ver que os irmãos eles tinham tudo em comum. Ninguém chamava uma coisa de propriamente sua, mas sim cada qual a que é do seu próximo, do seu irmão. Ninguém chamava a um campo, uma casa, um bem material de propriamente seu, mas sim cada qual ao que é do próximo. Atos, do capítulo 4 também é o mesmo contexto, do 32 ao 35, e lá vocês vão ver esse mesmo contexto de como era a unidade cristã e como que os apóstolos eles ensinavam que fosse vivido dessa forma. E prestem atenção, como eles ensinaram e passaram para os superintendentes que viriam depois deles, que assim se sucederia, que eles teriam que se proceder desta forma, não é o contexto de você falar assim, naquela época era mais fácil, naquela época era cultura daquele povo fazer dessa forma, era uma questão da época cultural e hoje não tem como aplicar. Mas você que pensou dessa forma, que era por causa que naquela época era assim, era mais fácil e assado, você está errado. Se você pensa dessa forma, você está errado. Porque cai naquilo que eu falei para vocês. Vocês não podem fazer o que o mundo ordena vocês fazer. A igreja não pode andar consoante as regras do mundo. Percebe? Se isso é palavra de Deus e as cartas se tornaram palavra de Deus, revelação para nós, para a igreja, a continuação do Antigo Testamento, então tem que ser obedecido. O que acontece? Era para ser mantido esse procedimento até hoje. Era para ser mantido esse temor de uns para com os outros, porque no texto diz que em cada alma que ia crendo, havia temor de uns para com os outros. Então, eles tinham dos apóstolos esse mandamento, vamos dizer assim, essa ordenança, para eles andarem conforme essa determinação. E o próprio Espírito Santo compungia a pessoa a proceder dessa forma. Então, o que eu estou mostrando para vocês, não pense que não tem nada a ver com o assunto do vídeo. Tem tudo a ver. Porque senão a pessoa vai começar a amar o presente século, vai começar a se misturar com as coisas seculares, vai começar a comercializar a palavra, achar que é fonte de lucro, e vai chegar no estado que a gente se encontra hoje. E isso, adivinha como que começa? Paulo mesmo diz que haveria tempo em que os homens se cercariam de mestres conforme a sua própria vontade. O próprio povo iria se cercar de mestres conforme os seus próprios desejos. Aí então o que acontece? Vai entrando os oportunistas da fé. Porque o próprio povo, por ansiedade, tendo coceira nos ouvidos, ansiedade de ouvir coisas boas, desejo de ouvir coisas boas, é isso que é essa analogia que o apóstolo Paulo faz com coceira no ouvido, é desejo de escutar coisa agradável. Da mesma forma que você coçar o ouvido dá aquela sensação agradável, eles vão ansiar, ter ansiedade de ouvir coisas agradáveis, vão se entregar a fábulas. Uma delas é arrebatamento secreto, é uma fábula. Então, tudo isso
vem por causa que as pessoas, o próprio povo, começou a adormecer e nessa de adormecer foi entrando o joio, foi se misturando e ninguém foi preocupando com a palavra de Deus, ninguém foi preocupando, não julgaram as coisas que eles estavam falando, não quis nem saber de julgar, de pôr à prova se o que estava falando é verdade, se o que estava falando era heresia. Então tá, meus irmãos, o estudo é esse. Eu agradeço vocês terem permanecido até o final. Eu peço para vocês compartilharem também os nossos vídeos nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, Facebook. Inscreva também se você não for inscrito. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo estudo. Shalom!